identificar, mapear as manifestações das comunidades e povos tradicionais e elaborar plano de suporte. Posso sugerir uma autorização? Pode. Identificar, mapear as manifestações das comunidades e povos tradicionais com a finalidade de elaborar um plano de suporte para tais atividades. O plano é o resultado. O plano é o resultado disso, certo? Da identificação. Com a finalidade de elaborar planos. Pode ser até no planos, que pode ser planos para uma determinada atividade, enfim. Acho que sim, eu acho que... Eu volto a insistir que às vezes as metas, as ações de planos de cultura, elas tendem a ser redundantes com as próprias metas. Quando fica muito no verbal, identificar, fomentar, você na verdade está dando novas metas dentro da própria meta. A gente nas ações tem que propor coisas concretas, ações concretas. Qual é a ação concreta ali? É um plano de suporte que é o resultado. Depois de identificar e mapear as ações. É nesse sentido que a gente tem que buscar uma redação coerente, clara, que viabilize depois e que para o gestor seja clara. Porque amanhã depois vem outro gestor lá e ele vai ter que cumprir com isso aqui. Né? Obrigado. Então contempla, mesmo deixando os dois verbos lá, você acha que ainda assim são verbos de ações, né? Identificar e mapear. Não, contempla. A gente identifica, mapeia e finaliza no plano. Tá bom, então. Aí a gente tem uma ação concreta. Então, com, né? Com a finalidade. Então eu vou ler como é que ficou a redação final para que possa ver a votação. Identificar e mapear as manifestações das comunidades e povos tradicionais com a finalidade de elaborar planos de suporte. Foi isso que eu falei. Não, ele vai arrumar, ele está arrumando já ali. Já arrumou. Calma. Ele estava apertando o botãozinho, não é isso? Então, pronto, está resolvido o problema. Podemos aprovar então? Aprovado. Passamos agora para o próximo ponto. 10.4, então, valorizar as manifestações culturais locais de cada uma das... Não, valorizar e fomentar as manifestações culturais locais típicas de cada uma das regiões do Estado, com o objetivo de preservar a memória, de preservar sua memória e identidade. É isso? Repete, por favor. aí você... Valorizar e fomentar as manifestações culturais locais de cada uma das regiões do Estado, com o objetivo de preservar sua memória e identidade. Sua memória. Sua que vai... Sim, peraí. E aqui nesse item foi sugerida a inserção a menção à cultura negra e à cultura indígena. Sim. Brena, você pode só complementar a redação ali, por favor? Deixa eu pensar agora, né? Porque eu não tenho tempo agora para elaborar assim também, né? Vocês acham que se a gente... Só uma reflexãozinha aqui, Brenda. Eu acho que o Brasil tem negros, japoneses, chineses, coreanos, africanos, as diferentes etnias. Eu acho que aqui, quando você coloca manifestações culturais locais de cada uma das regiões, eu acho que já contempla. Agora, se a gente for colocar uma ou outra... Então, mas isso é reflexo do racismo institucional, quando a gente deixa de denominar exatamente em nome dessa mistura. Porque se, mesmo diante dessa mistura que existe no nosso Estado, no nosso país, essas culturas não tivessem sido massacradas, eu não precisaria estar aqui dentro dessa mesa de manifestações populares, tradicionais e étnicas que nunca tiveram acesso a isso. Então, eu observo aí a importância de nominar, porque nessa nossa misturança não são contempladas essas que são as nossas culturas estruturantes. É interessante o que a Brenda está falando, porque assim,
dentro da cultura negra, por exemplo, talvez as regiões, não tenha nenhuma região do Estado que tenha uma cultura negra específica. Ela está espalhada pelo Estado inteiro. Talvez tenha que incluir na redação, de alguma maneira, isso. Porque, por exemplo, fica muito claro que, por exemplo, em Carambeí, a gente tem uma cultura leiteira muito forte, com o pessoal da Holanda e etc. e tal. E isso não tem no Paraná, quando se refere aos índios e aos negros, porque eles estão espalhados pelo Estado. Não, e todas as outras culturas, elas foram estimuladas a se preservar. Todas. Você leu o 10.6? Li o 10.6. Em que momento da diretriz está se valorizando essas minorias? É isso que a gente também tem que identificar. Se elas estão em algum outro momento sendo valorizadas, talvez não nesse item, mas em outro. Se elas não estão em nenhum, aí sim a gente tem que se preocupar. Mas eu ainda acho que quando a gente determina culturas locais, eu me baseio ainda no imaginário dessa cultura paranaense criada pela mão de obra imigrante europeia, pura e simplesmente. Quando a gente fala de cultura típica paranaense, o que vem na cabeça de todo mundo? Tem qualquer outra coisa, menos as suas culturas estruturantes. Então, eu vejo só uma questão de destaque, de soma, de inserir mais algum termo do que... Eu poderia fazer uma sugestão de redação? Sim. Pois não. Em relação a mesma terminologia da anterior, incluir culturas locais, de povos, considerando a redação do item 10.3, poderia incluir culturas locais, vírgula, de povos e comunidades tradicionais de cada uma das regiões do Estado. Aí só inclui a mesma terminologia. Denise. Mas é que quando a gente está falando de povos e comunidades tradicionais, não necessariamente a comunidade negra é uma comunidade ligada a... Dentro da comunidade negra existem os quilombolas. Os quilombolas nós consideramos, só para explicar, os quilombolas são uma comunidade tradicional. É uma comunidade negra. Então, onde você acha que a gente pode colocar, então? Eu tenho uma sugestão de redação aqui que resolveria um pouco. Não é bem redação, é organização, na verdade. Eu acho que são duas coisas aqui diferentes que a gente está discutindo. O 10.4, ele fala de valorizar, fomentar as manifestações locais, típicas, blá, 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 blá. O 10.6 fala da inserção dos grupos. Só que se a gente pegar a redação do 10.6, ele fala de viabilizar a inserção, que eu já acho errado. Você precisa viabilizar a inserção. Você insere, então, inserir os grupos das culturas populares e movimentos culturais de rua. E aqui a palavra está totalmente errada. A fruição da cultura, ou seja, o consumo da cultura. Não é o consumo, é inserir esses grupos efetivamente na valorização dessas manifestações. Então a gente pode, no 10.4, apenas valorizar as manifestações culturais, locais, típicas e regionais, blá, 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 que já foi mencionado aqui. Lá no 10.6, a gente fala especificamente dos grupos, mas não com a palavra fruição, com a palavra fomento, incentivo, viabilização, inserimento. Quer dizer, vamos tratar as coisas em parágrafos distintos, talvez. Perfeito. Então, vamos só tentar... vamos tentar fechar essa questão do 10.4, aí a gente volta, isso é importante que você colocou, a gente volta. Bom, lá no 10.4, a sugestão então da alteração ali de povos e comunidades tradicionais no meio da segunda linha, então voltamos. Eu acho que podia ser valorizar e fomentar as manifestações culturais. E aí, de alguma forma, inserir a diversidade, que contempla a diversidade cultural paranaense. Isso fica bom. Eu acho que é isso. De cada uma das regiões do Estado, com o fim de preservar sua memória e identidade. Aí, a gente fala específico dessas comunidades lá no 10.6. Tirando a palavra fruição e colocando a produção, a criação, a fruição, o consumo, tudo aquilo que envolve a cadeia produtiva de criação e de consumo de arte e cultura. E uma sugestão aqui, olha só, valorizar e fomentar as manifestações culturais locais, vírgula, fortalecendo a diversidade cultural, vírgula, de cada uma dessas regiões. Eu acho que contemplando, né, e fortalecendo. Fortalecendo e contemplando, pode ser também. Não vamos esquecer que diversidade está na diretriz e está na meta 10, a palavra diversidade. Mas a palavra diversidade cultural, ela pode estar aí dentro de uma dessas ações, porque diversidade cultural
é um conceito fortalecendo e contemplando a diversidade cultural De cada uma das regiões do Estado. Breno, o que você acha? Você acha que daí melhor? Me contempla. Porque depois lá na outra a gente pode trazer essas questões mais específicas que você coloca. Deu então 4? Podemos ler a 10.4 e votar? Valorizar e fomentar as manifestações culturais locais, fortalecendo e contemplando a diversidade cultural de cada uma das regiões do Estado com o objetivo de preservar sua memória e identidade. Ótimo. Ok? Aprovado. Ora 10.8, se eu não me engano, né? 10.6, perdão. 10.6. A redação original é viabilizar a inserção de grupos ciganos, terceira idade, indígenas, quilombola, imigrantes, etc., das culturas populares e de movimentos culturais de rua, a fruição da cultura. Então, agora vamos trabalhar com a alteração dessa redação. Sugestão do Marinho, tirar a palavra fruição. Viabilizar, Tira o viabilizar. Inserir os grupos das culturas populares e movimentos culturais de rua. Poderia ser, nessa mesma linha, inserir os grupos nas políticas de valorização, porque aí você tem uma ação concreta, né? Políticas públicas de valorização. Produção, Isso. fruição. Fruição a gente está falando só de consumo, né? Democratização de acesso. Políticas públicas já está, eu acho que traz mesmo o objetivo do documento, né? Então ficaria assim: inserir os grupos nas políticas públicas. Que eu não fiz. Mas aí inserir os grupos que estão ali entre parênteses, ciganos, terceira idade, indígena, quilombola, imigrante, etc., manteria essa redação? Bom, eu acho que eu sou da mesma opinião de sempre. Eu tiraria todo. Isso é uma outra, fica diferente, né? Os grupos populares, inserir os culturais, perfeito. Os diferentes grupos culturais, étnico-culturais, não sei, também eu tenho medo de usar essa palavra étnico, porque de repente também ficou meio estranho, dá muita interpretação. Porque é difícil agora aqui pensar num conceito, né? Mas eu acho que o que eu também concordo que viabilizar a inserção de grupos, né, eu acho que seria mais mesmo viabilizar a inserção desses grupos nas políticas públicas de valorização das culturas, da diversidade cultural. Seria o sentido que eu entendo. Valorização. Inserir os grupos nas políticas públicas de valorização da... foi um destaque meu, rapidinho, só para... de novo a gente está fugindo da questão de nomear, e que eu acho que é importante. Aqui, eu acho que seria um dos únicos tópicos dentro desse que nós estamos falando da diversidade, de realmente tentar contemplar grupos que nunca são contemplados. Existem outros, sim, com certeza, mas esses que estão destacados aqui, e a comunidade negra, e a população negra, eu acho que merece um destaque num espaço específico. Se a gente simplesmente, de novo, na questão de grupos, a gente reforça o racismo institucional. Então vamos focar na questão afro-brasileira, não é? Que eu acho que é uma coisa que está na diretriz curricular, tanto a questão afro-brasileira como a questão indígena está posta nas diretrizes curriculares nacionais. Então a gente poderia colocar aqui um foco nestes dois grupos. Eu acho que é válido. Só um minutinho. O que você acha? Eu acho que poderíamos abrir uma meta 10.11, falando especificamente sobre esse assunto. Só deixa eu lembrar, eu não sei Perdão, se não uma meta. Só um minutinho, você lembra, Solange, quem estava na conferência lá em Guarapuava? Eu me lembro muito bem dessa briga das questões dos grupos que não estão... Daquela morena que é de Londrina.
A Tereza. Essa discussão é a discussão da Tereza. Exatamente. Que ela diz que eles nunca são contemplados. Agora, Por isso que entrou o movimento cultural de rua. Pela ordem, eu acho que isso tem que ficar claro. Que grupos são esses? Os historicamente discriminados, os grupos da cultura contemporânea, cultura de rua. Aqui, gente, está até terceira idade. Então, mas que grupos são esses? Os quilombolas, mas também terceira idade. Os rappers, cultura de rua, mas também as tiazinhas costureiras, as bordadeiras. Então, que grupos são esses? Não está dito aqui. Só fala grupos. O meu grupo de teatro está contemplado aqui? Ué, já que são grupos. Quais são os grupos? Os historicamente discriminados? Tem que ficar claro. Talvez usar essa expressão, eu acho que ela vai abranger, eu acho que é essa expressão. esse pensando, essa discussão da Tereza foi muito grande Sim. Historicamente discriminado. Historicamente discriminado, eu acho que quem colocou isso buscava esse objetivo. Historicamente. Então, colocaremos, vocês acham que a gente poderia inserir historicamente discriminados? Eu acho que são... Eu acho que sim, mas eu ainda vejo a importância de colocar... Eu acho que sim. Sim, historicamente discriminados, como são... Mas é um fato, não é? É fato. Não estamos construindo não, é fato. O racismo existe e é fato. Não é... Aqui ele está falando de... Quando ele fala de historicamente discriminado, ele está falando de questão racial, quanto a questão até geracional, quando ele fala aqui de terceira idade. Quando ele está falando da questão de imigrantes, não está falando só dos imigrantes que vieram, está falando dos imigrantes que estão chegando também. Então ninguém está reforçando uma coisa que não existe, está falando uma coisa que é. Se não existisse, não precisava estar aqui. Brenda, será que você poderia, para objetivar e atender então a tua solicitação, tentar fazer uma... Não, eu só estou querendo entrar num consenso aqui. E, tipo, nesse caso, nos outros, eu concordei na questão dos exemplos. Mas aqui, eu acho que é preciso ser nomeado, sim. Mesmo que a gente termine depois com etc. Então, deixa eu entender. A gente poderia colocar o que ele é historicamente discriminado e também descrever grupos ou... Sim, inserção de grupos historicamente discriminados, como ciganos, comunidade, população negra, ciganos, indígenas, quilombolas, população de rua, população LGBT, das culturas populares, movimentos culturais de rua. Daí entra naquela questão que ele falou, na inserção de políticas públicas. Eu acho que a terceira idade, por exemplo, não é discriminada hoje mais. Existem políticas específicas para ele já, tem várias políticas específicas, a gente sabe disso, então acho que não precisa ter terceira idade aqui. Eu acho que o item 10.9, primeiro ele está fora do lugar, a gente tem o plano, quando ele é construído numa conferência, ele acaba vindo muita informação, às vezes ela acaba ficando redundante, se repete, ou ela fica desorganizada. Então a gente está, só para concluir, a gente está falando ali no 10.4 das manifestações típicas, depois nós falamos do ucraniano, do polonês e do espanhol na 10.5, estamos falando agora desses grupos, aí nós falamos do notório saber, e lá no 9 volta de novo os grupos. Quer dizer, hoje que consolida isso numa meta única ali, que seria 10.6, uma redação que ficaria depois de ciganos, indígenas, quilombolas, imigrantes, culturas populares, movimentos culturais, promovendo ações que fortaleçam a fruição, a produção, gente, a criação. Eu vou pedir então, agora eu vou aqui na metodologia, eu vou ser um pouco mais morosa, porque eu tenho que conduzir isso aqui como secretário. Questão de ordem. Então vamos fazer o seguinte, quem quiser propor alguma coisa de mudança, que escreva e proponha uma redação. Porque nós estamos pulando de item para item, nós não podemos tirar discriminadamente o que está posto aqui. Não estou pulando. Eu sei. Estou dizendo que nós estamos na frente se trata daquilo que está sendo... Não, olha só, gente, eu não estou criticando, mas é uma questão de organizar os nossos trabalhos. Então, nós estávamos aqui no item 10.6, nós estamos nele. Então, esse item agora a gente tem que redigir e votar. Então, quem tem sugestão
de redação, por favor, proponha que nós vamos colocar lá para a gente ler e contemplar e voltar. E aí, se a gente tiver algum esclarecimento ou mais sugestões, vamos fazer. Tá? Por favor, 10.6, para a gente colocar, então, as sugestões que foram postas aqui. Magali, a minha sugestão, de ordem, nós não estamos mais no momento de discutir concepção. Tudo isso já aconteceu. Nós temos que trabalhar com as emendas. É uma emenda supressiva? Talvez a gente tenha que colocar como emenda supressiva, você complementa a emenda. Eu acho que um ou outro termo, uma mudança que pode até caracterizar a questão conceitual, que eu inclusive tenho uma minha aqui, mas nós não estamos mais discutindo concepção. Certo. Então, olha só, gente, eu estou pela primeira vez aqui conduzindo esse trabalho. Como a professora conduziu todo esse processo, que durou 2 anos, eu gostaria então que ela esclarecesse essa questão para que a gente possa respeitar esse processo democrático. Nós não podemos estar suprimindo ao bel prazer nesse momento, numa tarde, um documento que levou 2 anos para ser elaborado. Então, por favor, professor. Eu queria concordar com a professora Estela que esse é o momento da gente fazer pequenas adequações que não fujam do espírito do item, tá? Da ação proposta, porque tudo isso ele não foi construído sem uma base, foi construído com uma base sólida, que é todo o trabalho que foi feito em todas as conferências, tá? Então isso é uma questão. Agora, a redação da forma que está, eu concordo com você que a gente não pode ficar pulando e agrupando sem uma boa base, mas no caso da proposta lá do Marinho, voltando, misturando novamente, mas quando ele fala no item 10.9, preciso ver se ele concorda com o que eu estou falando, eu acho que ele já, na forma como essa redação foi feita, essa alteração, vai contemplar que a gente exclua o 10.9, Pois no meu entendimento. Não estou querendo retomar um trabalho que já foi feito. A gente pode sintetizar algumas coisas numa única Exatamente, exatamente. Enfim, é uma questão de organização. Nós temos isso aqui para 10 anos. Não significa que porque durante 2 anos foi trabalhado e a gente está discutindo agora, a gente tem que durante 10 anos conviver com uma coisa incoerente. Uma coisa redundante em alguns aspectos. A gente pode fazer esse acerto aqui. Nós somos o conselho. E aí a gente mantém na colocação da professora Estela, nós estaríamos suprimindo o 10.9 e adequando a redação do 10.6, que também contempla o que estava no 10.9. Porque a gente não pode inserir coisa que não está aí e nem alterar o Mas, por uma questão de ordem, nós estamos tratando do ponto 10.6. Vocês querem trabalhar o 10.6 aliado ao 10.9 para que a gente possa, então, agregar e, nesse sentido, já suprimir o 10.9? É uma pergunta que eu faço, porque nós estamos no 10. Ok? Então, tudo bem. Então, vamos nesse sentido para agregar o que está no 10.9 ao 10.6, ok? Acho que aí contempla a sugestão do professor. Então, só vamos concluir, então, a redação do 10.6 nessa perspectiva, ok? Que do 10.9 passa para o 10.6 para que ele seja suprimido. Brenda. Fala, Brenda. Vou dizer assim, então, inserir grupos historicamente discriminados como população negra, povos e comunidades tradicionais, LGBT, movimentos culturais de rua, nas políticas culturais, e aí tentar elaborar mais... Nas políticas de valorização, nas políticas públicas de valorização cultural. Acho que fica bom, né? Eu acho que ele... Escreve o que a Brenda, a sugestão da Brenda... Mas eu acho que não pode tirar nem os ciganos, nem os indígenas. Indígenas não, mas os ciganos estão dentro dos povos e comunidades tradicionais. Os indígenas não se reconhecem dentro, não querem ser colocados no mesmo grupo de povos e comunidades tradicionais. Então a gente divide indígenas e povos e comunidades tradicionais. Os ciganos estão dentro dos povos e comunidades tradicionais, igual o povo de terreiro.
Então, quando a gente trata povos, comunidades tradicionais, eu sei que é uma briga, às vezes, do Cláudio Ivanovic. É isso que eu estou pensando no futuro. Mas pode ser colocado e demais povos e comunidades tradicionais, que daí já entra no 9. Faxinalenses, inclusive. Posso dar uma outra sugestão de redação? Sintetizando. Tinha que digitar primeiro. Deixa eu só terminar para ele que eu falei. Inserir grupos historicamente discriminados como população negra, ciganos, indígenas. LGBT, comunidades tradicionais e movimentos culturais de rua nas políticas culturais. Na Conferência de Cultura, eu peço licença, na Conferência de Cultura, essa questão dos faxinamenses, ela foi bastante debatida, então eu acho que é necessário que eles sejam nominados aí. Houve um debate muito forte, então é uma manifestação própria do Paraná. Então podia ser colocado população negra, ciganos, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, LGBT, LGBT. Essas que se nomearam nas conferências, que a gente sabe que se nomearam e pediram para ter seus nomes inscritos, então a gente podia colocar como população negra, ciganos, indígenas, lá em cima, depois do indígenas, quilombolas, faxinalense e dentre outras comunidades tradicionais. Só chamando a atenção para o que consta originalmente no item, que a gente precisa também considerar, tem duas categorias, que é a terceira idade e os imigrantes que estão na redação original. Então aí a gente precisa ver como que... Eu acho que a inserção... Eu acho que os imigrantes também. Lendo agora os imigrantes que também estão chegando. Né? Porque terceira idade não é um grupo historicamente discriminado, mas ele está na redação original. Então, como que a gente insere a terceira idade dentro desse mesmo item? Então, mas é como o próprio presidente falou, já existem políticas específicas, inclusive de fomento de cultura, que estão Solange Steck, eu vou dar uma sugestão. Como está ali historicamente discriminados, e a gente menciona, a gente teria que colocar uma vírgula, talvez ali tradicionais, vírgula, terceira idade e movimentos culturais de rua. Exato, depois de tradicionais. Porque aí ficaria, né? Contemplaria, é uma sugestão. Eu acho que terceira idade é o único que está destoando ali. Como um movimento cultural, social-cultural. Perfeito, mas eu estou falando que ele vem de toda uma outra documentação. Por isso a gente não pode tirar. A não ser que essa plenária alguém sugira a exclusão. Aí é uma outra discussão. Aí já é outra. Não, mas a gente colocou ali descrevendo grupos historicamente discriminados e não é a questão da terceira idade. Não, eu acredito assim, historicamente é discriminado. Historicamente é discriminado. Houve uma mudança que ainda não se completou. O próprio estatuto do idoso, você vê todos os dias sendo desrespeitado. Então, historicamente, continua sendo desrespeitado. Então, a gente teria que inserir portadores de necessidades especiais. Também. Porque é o único, mas é um leque gigantesco, mas terceira idade, dentro desse universo ali, só de portadores de necessidades especiais. Gente, olha só, vou ter que organizar a sala daqui. Eu vou agora, Brenda. Tá contemplada essa sala? Alguém mais quer falar? Depois disso eu vou passar para o presidente para votar, ler o texto e votar. Sugestão de redação. Sugestão de redação. Atenção. Valorizar os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados, abre parênteses, população negra, ciganos, indígenas, quilombola, faxinalenses e terceira idade, fecha parênteses.
com a promoção de ações que fortaleçam a cultura desses grupos, resultando na inserção dos mesmos nas políticas públicas de cultura de criação, produção, difusão e fruição cultural. Ei, meu garoto! Você manda por e-mail aqui para Solange, tá copiando? Ou manda por... Mas há uma discordância. Há uma discordância lá, por favor, o microfone lá para ela. Magali, é questão de ordem. Pois É preciso estabelecer aqui como a regra de conduta, senão a gente vai perder muito tempo. A pessoa apresenta a proposta ou a contestação, tem uma réplica e uma tréplica, porque senão a gente vai ficar muito tempo em cada item. Tá bom, gente. Aí o debate fica acalorado e a gente não avança. Olha só, então vamos votar aqui, essa é a conduta. Quem tiver apresentação só vai pegar a palavra quando tiver o texto pronto. E quem quiser fazer alguma contestação é uma réplica e uma tréplica, ponto final, senão nós não vamos sair. Tá bom? É porque vai chegar um tempo que nós não vamos dar conta. Só para esclarecer, a Brenda fez uma proposta que está fazendo outra, ou é a mesma proposta? Não, porque são propostas diferentes de redação. São propostas diferentes de redação e eu gostaria de saber... Ela tem que abrir mão da proposta dela. Se a Brenda abre mão da proposta... Ela já abriu mão da proposta dela. A Brenda... Não, estava claro, ela tinha feito uma proposta e disse, agora eu tenho uma proposta. Não, eu não sei se o meu texto contempla a proposta dela, é problema de redação, gente. Eu não tenho proposta para os grupos, eu tenho uma proposta de redação que atenda os grupos. Sim, Marina. E a Brenda já se manifestou, abriu mão do texto dela em favor da Marina. Eu vou ler o texto que o Marino sugeriu para que vocês pensem. Valorizar os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados. População negra, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinalenses, LGBT e terceira idade. Com a promoção de ações que fortaleçam a cultura desses grupos nas políticas públicas de cultura de criação, produção, difusão e fruição cultural. Só uma sugestão, Fiane, do Dr. Aloysio aqui atrás. Ele sugere que a gente coloque depois dos discriminados, tais como população, etc, etc. É isso, Aloysio? Vamos reduzir ali, né? Isso, para não fechar. Não fechar, exatamente. Tira o parênteses. Está aprovada essa proposta? E aí exclui o 10.9 ou não, gente? Mantém o 10.9, não vamos excluir nada, né? Inicialmente. É uma redundância. É uma redundância. Está contemplado dentro do próprio item. Então é possível excluir a 10.9. Então já se vota, então exclui. Vamos em votação. Alguém é contra? Muito bem, aprovado por unanimidade. Exclui o 10.9. E a exclusão do 10.9 também? Ok, excluído o 10.9. Agora é o 10.8. 10.8. Incentivar e promover ações por meio da arte que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação, como homofobia, racismo e sexismo. A sugestão é que termine em discriminação, é isso? Isso. Então, ok. Todos de acordo? Ok. Permanece como está, com ponto final na palavra discriminação. Estela, estava inscrita? É isso? Muito bem. Vamos agora para a diretriz 3. É isso? A Estela quer falar? Não, eu estava inscrita para falar uma coisa. Levando em conta o que está na diretriz 1, meta 5, precisamente o 5.3 e 5.4, que fala de estabelecer parcerias, apoiar e incentivar pesquisa, etc. Me parece
que na diretriz 2, meta 9, 9.2, estimular o desenvolvimento fica muito frágil. A palavra estimular, que aparece inclusive em outros itens, ela diz o quê? O que significa para um gestor público estimular? Ou ela tem que ter uma sequência, né? Estimular o desenvolvimento, tá. Como? Dizendo como vai ser incentivado. Não apenas o quê. O que vai ser estimulado. A palavra estímulo não é... Pode ser ou não acatar. O que é estimular? Para o gestor público. Eu posso propor. O mesmo vale, do ponto de vista conceitual, para outros que também estão no ponto 11, o estimular e fomentar a preservação. Estimular e fomentar. Então, tá ali, tem uma ação, fomentar, preservar, preservação, etc. Mas se você for ler o estimular, no ponto 11.3, estimular a criação de fundos específicos, estadual, municipal, para conservação e estruturação do patrimônio e tal. Então, eu reveria o termo estimular, o verbo, porque ele não é um verbo de ação efetiva para o gestor, enfim. Mais especificamente, nesse caso do papel das universidades, aí sim, eu acho que nós teríamos que ter um pouco mais ousadia. Estela, só fazer uma observação, porque no caso, por exemplo, de criação de fundos específicos, às vezes não cabe à Secretaria da Cultura essa criação desses fundos específicos. Por isso, no nosso caso, é estimular mesmo. Eu vou lá na Secretaria da Fazenda e estimulo ele a criar esse fundo. Quer dizer, eu não tenho o poder de criar um fundo. Eu posso estimular a criação desse fundo. Mas eu posso apoiar, eu posso fomentar. Sim, apoiar sim. São ações um pouco mais... Se é um plano do Estado... Será que promover atenderia mais? Promover? Promover já implica numa responsabilidade. Desculpa, olha, eu estou sendo chamada aqui porque eu, na verdade, também está sendo uma escola para mim, né? Conduzir essa discussão. Bom, então aqui, gente, você colocou sua questão em relação ao verbo, você acha o verbo fraco como ação. O nosso presidente já se posicionou em relação à questão do limite da secretaria. Municipais também, então a gente tem que pensar nisso. E agora mais uma tréplica. E aí a gente já vai para... Se você também tiver alguma proposição, por favor. A minha proposta é que aonde fique o estimular, que diga-se como. Entendeu? Mas cada situação, se é na 7 é de um jeito, se é na Secretaria de Educação ligada à federação é de outro jeito, eu acho que o como não cabe aqui, de jeito nenhum. Mas aí não é ação. Uma tréplica, gente. Uma tréplica. Da frente. Talvez. Entendi que você está querendo propor. Talvez seria interessante, e aí eu concordo com o Fiane, mas uma coisa que nós podemos fazer é estimular o debate da criação. Quando você estimula o debate, você coloca a questão. Gente, só para lembrar Renata, só para lembrar uma coisa, que agora a função desse conselho, agora, é criar como a gente vai realizar essas metas, essas ações. É o próximo passo. Então, assim, como a gente vai fazer, é o próximo passo desse conselho, é o trabalho desse conselho, a próxima tarefa. Então, eu acho que agora é estimular, e aí como é que vai ser feito, quando, que dinheiro, é o próximo passo, a próxima tarefa. Perfeito. O quê? Bom, diante disso... Aí tem um ponto a mais específico, que é o 2.9, que se refere ao papel das universidades. Por isso que eu comecei dizendo de que lá no ponto 5 da diretriz anterior, da meta da diretriz 1, quando você tem que estabelecer parcerias, apoiar, incentivar, aí sim, entendo que estimular o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão 9.2 fica muito frágil no 9.2. Então, eu proporia,
apoiar o desenvolvimento. No caso do papel, ou promover, talvez, porque a universidade aqui não tem participação. E se o Estado vai chamar as universidades, que é uma força importante para a diretriz como um todo, fica muito frágil. De novo, como gestor agora, tá? Porque, assim, quem tem que apoiar a gente é a Secretaria da Educação. Eles têm muito mais verba do que a gente, né? Então, quer dizer, a gente não tem como a gente apoiar. Apoiar de que jeito? Só se for espiritualmente, porque financeiramente a gente não tem condição. Então, nesse caso, eu continuo achando que a palavra certa é estimular, tá? Desculpe. Alguém queria fazer alguma defesa em relação a isso? Não, eu só queria encaminhar. Eu acho que já houve uma defesa e ela tem uma proposta concreta. Eu não concordo com a palavra estimular. E há um entendimento de que a palavra estimular cabe. Então vamos votar a partir de se altera essa palavra ou não. E aí não tem o item. Bom, agora vocês que vão definir, mantém a palavra estimular ou altera-se para apoiar, seria isso? Quem acha que é apoiar, por favor, vote, vamos votar. Não, vote com o contrário, Fernando. Quem prefere o estimular, permaneça como está. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito bem. Mais alguma consideração nas diretrizes? Aqui até agora, 1 e 2. Podemos passar para a diretriz 3? Ainda na 2? 2, alguém na 2 Ok, ainda? mais lá. Aqui também. Microfone para ele lá, por favor. São 9.4. Sugestão técnica de redação é de suprimir a nominação do sistema S. Tirar o parênteses, no caso. Em algumas cidades, alguns municípios têm o SESI mais atuante que o SESC e os outros. Não dá para suprimir. Isso aí. Sugestão? Inclui ou suprime os exemplos? Suprimir os exemplos. Ou coloca completo. Suprime. Tá, suprimir. É melhor deixar o sistema S. Então, suprimir, quem concorda? A determinação do sistema S não é serviço social autônomo? Não. Não. Ok. Só uma dúvida. Tem o sistema S sem esses exemplos? É isso. É isso, sem os exemplos. Sem os exemplos. Ok, aprovado por unanimidade. Tem uma colocação no 11.8 e o 11.13, me parece, também são. Novamente, eu digo, gente, quando vem na conferência, a gente está tratando de um assunto, aí abre-se 1, 2, 3, 4 parágrafos e volta a se falar do mesmo assunto. Quer dizer, o gestor depois fica louco, né? Ele não consegue, ele não tem uma lógica para seguir, para traçar estratégia. Quer dizer, a gente está falando, estimular ações de conservação preventiva em acervos documentais e artísticos. Me corrija se eu estiver errado. Se isso não tem ligação nenhuma com desenvolver ações de valorização e pesquisa, salvaguarda e registro nos acervos museológicos do Estado, garantindo amplo acesso aos bens culturais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só eu tenho essa impressão. Eu gostaria de fazer a defesa da manutenção, porque embora parecidas, são ações específicas. Então vamos alterar a ordem, pelo menos deixá-la próxima, pelo menos. Né? Pode ser, com relação à ordem, mas é importante que a gente mantenha a 11.8 e a 11.13, que embora com proximidades, elas tratam de coisas específicas. Bom, mais alguém queria colocar? Bom, então, olha só, vamos então resolver essa questão. A professora Solange propõe a manutenção dos 2 itens. Marino, sim. Você sugeriu para que se aproxime em termos de pelo menos posicionamento. Em termos de posicionamento no texto. Embora eu imagine que as ações de conservação preventiva em acervos documentais e artísticos se dá através da valorização, da pesquisa, da salvaguarda, do registro, que garante um amplo acesso ao...
então vamos lá. Alguém quer fazer alguma defesa em relação a vocês? Então, pois não. Eu concordo com a Solange. Mantemos e deixamos no mesma posição? É o que eu acho. Duas questões, mantém, e a segunda questão é aproxima, porque são temas correlatos. Tá? Eu acho que aproximar... Aproximar, então? Converte a ordem. Ok, então ele passa a ser o 11.13, passa a ser o 11.9 e os outros na sequência. Gente, eu vou fazer um intervalo de 15 minutinhos para o café, mas eu vou marcar no cronômetro mesmo, tá, gente? Terminou a 2, né? Era a última questão da 2. Edilane, 11.3, questão de parentes ainda e etc. Eu acho que você colocou, Magali, no início, da gente evitar, a menos que pensado sobre isso, mas aqui vai descrever a restauração do patrimônio cultural material. E aí, móveis, bem materiais, documentos, etc. Isso não tem necessidade, penso que termina em cultural material, ponto. 11.3. Tirou o parênteses, o etc. lá também, tira o exemplo. Ok. Votando, alguém é contra? Não? Aprovado. E o intervalo de 15 minutos também está aprovado? Aprovado. Então, por favor. Não permaneceremos como estamos. Vamos lá, diretriz 3. Diretriz número 3, por favor. Solange, pode começar. Diretriz número 3. Universalizar o acesso à arte e à cultura, qualificar ambientes e equipamentos culturais e permitir aos criadores o acesso às condições e meios de produção cultural. Esta é a diretriz número 3. Então vamos lá, lembrando do encaminhamento nas discussões anteriores. A pessoa apresenta uma réplica, uma tréplica e votamos. Algum comentário sobre metas da diretriz número 3, que vão da meta 13 à meta 16. Lembrando que nós já fizemos uma alteração na sugestão do Renato no item, na ação 16.2, meta 16, item 16.2, com a inclusão da palavra científico. Algo mais? Eu teria aqui uma questão, e aí eu vou concordar com a colega, com a Estela, em relação ao verbo aqui. Então, na meta 14.1, eu acho que essa ação está diretamente ligada à Secretaria de Cultura. Então, estimular é um verbo fraco, eu acho que pode ser apoiar. Seria uma sugestão de mudança de... Magali, vale o argumento do Fiani, porque o Estado não tem poderes para definir qual é o cronograma ou qual é o plano de construção de equipamentos culturais dos municípios se os recursos forem dos municípios. E no curto prazo, em 10 anos, essa seria uma meta que não seria factível, construir um equipamento cultural, o Estado construir um equipamento cultural em cada um dos municípios. Aí sim eu concordo com o Marino Júnior, é uma meta de difícil consecução. Aí teria que estabelecer um número razoável, só para parametrizar. O projeto de bibliotecas cidadãs ainda não foi concluído, o Rogério pode dar um dado mais objetivo, porque isso implica
no custeio, implica num projeto muito ambicioso. Então, estimular é mesmo buscar parceria, criar meios e modos para que, quem sabe, a meta possa ser cumprida. Mas, dito assim, se o verbo não for, dependendo do verbo, não dá para colocar aqui, por uma questão de que não é factível e pronto. Acatar. 300 bibliotecas em 11 anos. Como? 300 bibliotecas em 11 anos. 300 bibliotecas em 11 anos. Para fazer? Não foram construídas. Mais alguém? Marinho? Eu só queria colocar que, como se trata de um plano, e a gente tem que pensar no uso de talvez até novas tecnologias para a implantação de determinadas políticas. Quando a gente fala, por exemplo, aqui genericamente está falando um pouco dessa parte do equipamento no interior, de descentralização, etc. Ceará está implantando um sistema de biblioteca digital para 300 mil alunos da rede pública em todo o estado. Então, assim, a gente não necessariamente está falando de projetos de construção, de coisas que vão demandar recursos homéricos, mas ações que, de alguma maneira, cheguem no cidadão, né? E se há essa possibilidade de tecnologia, de você desenvolver, buscar tecnologias que possam permitir que o cidadão tenha acesso a determinada fruição cultural, no caso da leitura, como é esse projeto que no Ceará está acontecendo, a gente tem que pensar aonde que isso poderia estar aqui dentro. Eu sei, esse texto já está aprovado, ele veio da conferência, mas, poxa, amanhã depois isso não vai estar aqui, e é uma tecnologia que está aí que o secretário pode implantar. Né? Só uma colocação. O 13.1 não contempla essa sua colocação, Marinho? Mas ele fala de criar projetos, né? E no caso, por exemplo, disso que eu estou colocando, são tecnologias que já estão aí, já estão implantando, já tem gente fazendo isso. Então eu acho que apostar, investir, realmente dizer, vá atrás disso para o gestor. Quando a gente fala de ação, a gente tem que dizer, o caminho é esse, busque isso. Né? Criar projetos, eu acho que aqui a gente vai desenvolver isso, essa tecnologia, o Estado vai desenvolver isso, ou será que isso já não existe? Né? Então, o que é mais barato, o que é mais certo de ser feito, com mais eficiência de recursos, enfim, é só para a gente pensar. Você tem alguma sugestão de redação em algum dos itens? Ou esse item 13.1 contempla? Contempla, só que eu acho que em vez de criar projetos que promovam, talvez o verbo não seja criar, porque criar parece que nós vamos ter que sair criando, desenvolvendo tecnologia só. Não é essa a proposta para a Secretaria de Cultura, a Secretaria não vai poder fazer isso. Nós temos que dizer, gestor, vá atrás do mecanismo que possibilite a inserção da inclusão digital por novas tecnologias, etc. Seja na leitura, da música, enfim, de tecnologias que dialoguem com a cultura de uma maneira. E apoiar, você acha que eu acho que criar projetos, É que eu acho que o verbo não é o criar, é o apropriar. A coisa está criada, você vai se apropriar dela. A tecnologia está criada. Criam projetos que promovam a apropriação da tecnologia. Minha opinião. Mas sim. Olha, gente, sabe? Eu diria o seguinte: valer-se da tecnologia da informação para. Ou seja, diga para ele que o gestor tem que buscar uma tecnologia que já exista ou desenvolver, quer dizer, diga o que ele tem que fazer. Só... Se você põe um verbo impessoal, eu acho que o cara não tem isso aqui. Vamos buscar no infinitivo. Vamos buscar um verbo que contemple isso. Você acha que criar está inadequado? Eu lendo aqui, eu imagino que eu tenho que ir amanhã procurar a Celepar para desenvolver uma tecnologia para distribuir livro digital no interior. Uma coisa que já existe, né? Então, o mercado já dispõe disso. Então a gente tem que dizer que essa tecnologia está à disposição e que o gestor deve usar. Eu gostei. 13.3. Sugestão de redação, por favor, então. Proposta de redação. Lembrando que a meta é ampliar políticas públicas de inclusão social nas áreas urbanas, rurais e regiões habitadas. Ampliar políticas, essa é a meta. Então, para ampliar políticas, você pode criar, aliás, eu acho que a gente deve criar projetos que promovam a apropriação social. Eu acho que está coerente, mas enfim, se você achar, você teria alguma outra sugestão?
Se tem alguma outra sugestão, a gente pode colocar em votação. Deixa eu só falar um negócio em relação à questão dos verbos, né? Infinitivos dentro da própria metodologia científica. É o que, não é o como. A gente tem que tomar cuidado para não definir isso com essa ambiguidade. Né? É o que vai se fazer e como será feito. Aí é uma outra situação. Não é aqui. Concordo com o Marina em relação que alguns verbos infinitivos eles ficam muito amplos e não fica claro. Né? Mas o como será executado é numa outra situação. Então mantém assim, é isso? Ok, então. Está mantido o artigo do 13.1 das ações. Mais alguma sugestão da diretriz número 3? Eu tenho na 13.3. 13.3. Em vez de promover a apropriação, eu acho que poderia ficar apropriar-se das tecnologias da informação e da comunicação para ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão, consumo, etc. A réplica, então, a Magali vai fazer. Eu vou fazer a réplica no sentido de que, para dar coerência ao texto, ação, do ponto de vista técnico de um documento, é o verbo infinitivo. Valer-se é quem? Quem? É o Estado? É o sujeito que faz o projeto? Então, isso dá ambiguidade. Eu acho que eu proponho que fique no infinitivo. Marinho? Não, me convence pela questão legal, digamos assim, da redação. Eu só acho que, assim, quanto mais a gente disser no documento que o gestor deve fazer, é aquilo que ele efetivamente a gente pode cobrar e parar. E quando a gente deixa isso muito no ar, não necessariamente o gestor vai fazer aquilo que está escrito aqui. Muito bem. A sugestão do Marino de mudar ou mantermos como está? Ok. Mais alguma colocação? Diretriz número 3. Passamos para o número 4. Diretriz 4, então. Por favor, Solange. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável, promover as condições necessárias para a consolidação da economia criativa e da cultura, além de induzir estratégias de sustentabilidade nos processos culturais. Alguma observação? Da meta 17 até a 18. Sem observações, podemos passar para a diretriz 4, para a diretriz 5. Sim? Se não temos considerações, vamos para a diretriz número 5. Diretriz número 5. Estimular a organização de instâncias consultivas, construir mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores. Meta 19. Alguma sugestão? Por favor, Estela. 19.4, promover a situação entre os conselhos culturais. Fica claro que é conselhos culturais? Talvez conselhos municipais e federais. A ideia aqui é deixar aberto, tem vários níveis de conselhos, os municipais, sim, setoriais. Patrimônio histórico e artístico. Vários, a ideia é deixar aberto para englobar qualquer possibilidade. E clareou, é só lembrar lá a estrutura do MINC, quantos conselhos nós temos. Em conta dela, se pega, realmente fica tudo muito claro isso. Né? Se a gente colocaria. Não, se ele tá. Você acha que a gente poderia. Porque se for para a gente citar algum, também vai deixar de citar outros. Eu acho que com o tempo.
talvez colocar diferentes instâncias. Nas instâncias federal, estadual e municipal. Eu acho boa essa proposta. Conselhos de políticas culturais em todas as instâncias. Poderia deixar um pouco mais claro. Então, pode ser. Pode ser, então? Incluímos essa frase? Diga, Luiz. Não só para todo o plano aqui, para que nós tentássemos retirar o etc. Onde tem etc., que é genérico e ambíguo também, que a gente não, num documento importante como esse, a gente não contemplasse. Ou nomina todos, que a gente 9.2, 7 Seção 9.2. E de repente algum que passou e outros itens aí. Para retirar o etc. do ponto de vista da técnica de interpretação legal, você vai precisar então colocar tais como. Teria que ser assim, porque senão você restringe. Então essa é a situação. Se for tirar o etc., teria que colocar tais como. Então essa seria aí o contraponto ao que você falou. Etc. é melhor, foi falado aqui ao meu lado. Até porque, viu, Solange fez presente, até porque não são tantos assim. Se você fala em fóruns, se você fala em conselhos, dá para você nominar quais são? São muitos fóruns. Se a gente entrar na estrutura do MIC hoje, o tanto de fórum que tem, você teria, é muito. Sim, mas olha só, Magali, conselhos, fóruns setoriais, etc. Talvez acrescentar mais alguns, porque, não sei, mas... Tais como resolve... Nesse caso, inclusive a orientação do nosso jurídico, do Luiz, foi que se colocasse tais como também. Eu acho que um terceiro exemplo aí também seria legal. Não só todos, conselhos e fóruns setoriais. Conselhos e fóruns setoriais. Mas entidades. Por exemplo. Eu acho que nesse caso os sindicatos, as associações. Eu acho, o que você acha, Solange? Entidades do terceiro setor. Hoje, entidades do terceiro setor englobam a sociedade. A diretriz se refere à participação da sociedade civil, todas elas. Então, eu acho que só isso já... Eu acho que mantém os dois e coloca-se tais como. Correto? Aprovado? Muito bem. Muito bem. A proposta dele é que a gente faça uma revisão da redação. E se tire todos e colocando tais como. A Brenda, por favor. A Brenda, no intervalo nós conversamos e eu gostaria que ela colocasse uma questão que eu acho que é importante. Só voltando lá no 10.6, na página 11, 10.6, página 11, onde foram nominadas todas aqueles exemplos de grupos, eu gostaria que inserisse só mais um que faltou, que é bem importante, que é povos de terreiro. Que apesar de estar inserido também dentro de... povos de terreiro. Isso. Historicamente discriminados, tais como população negra, povos de terreiro, ciganos, indígenas, quilombolas, janenses. Acho que é a única. Ok. Que também está sendo trabalhado através do link, dentro de políticas voltadas específicas para a promoção, tanto cultural quanto de preservação das culturas do povo de terreiro. Eu queria só lembrar que, como musicista, esse é um campo bem importante para nós, etnomusicólogos, né? E questão também do exercício da religião afro-brasileira também é um ponto importante, eu acho que... Alguém gostaria de fazer alguma consideração em relação a essa inserção?
passar para o presidente do Floriano. Enfim, aprovado? Aprovado. 10.6? 10.6. Acatada a sugestão da Brenda. Só retomando, aproveitando que a Brenda retomou, retomaria. Afinal, nós somos suplentes, né? Não, aqui é uma questão até geográfica, de entendimento, dentro dessa miscelânea contemporânea. No 10.10, eu até entendo o conceito, que é a valorização da arte de rua, hip hop e tudo mais. Mas se eu falo de estimular a arte urbana, eu não estou falando de estimular a arte rural, que é justamente o contraponto da arte urbana. Então eu acho que aqui a gente tem que ver o que é isso. Então, estimular a arte urbana, e aí o Mas isso deveria ter sido discutido lá nas reuniões anteriores, né? Nas conferências, mas não foi discutido. Então, eu entendo, presidente, ó, eu faço a arte rural. Não está contemplado. Não está contemplado. Aí eu chego aqui e falo, não, aqui é só estimular a arte urbana. Se você veio para cá, vem para lá, eu estou aqui, vamos lá. Isso é arte urbana dentro do movimento hip hop. Ok. Aí, não sei se a gente está falando. O que é arte urbana? Quando eu vejo isso aqui, eu vejo que são os meninos, as meninas que curtem o hip hop. É o grafite, é o b-boy, é o break, né? E aí vem para a arte urbana, que é um conceito. Mas aí, conceitualizando, o que seria a arte rural? Não sei, existe a conceituação. A arte urbana é uma construção contemporânea e ela existe. Temos novos de conceituação. Agora, existe a conceituação de arte rural? Existe a conceituação da arte urbana. É a roda rural. Tem um grupo aqui famosíssimo aqui do Paraná, da roda rural. Não sei, entendeu? Essa é É a questão conceitual mesmo nesse caso, né? Acho que. Valine, esse assunto apareceu em algumas conferências, eu acho que eu fui em umas 20, e em geral desembocava na música, que é uma forma visível da chamada cultura rural. E na média, a plenária entendia que o mercado já supre muito bem isso, dado que o Paraná é muito próspero em música sertaneja gravada, com espaço muito forte na indústria cultural. Eu acho que esse assunto foi vencido por esse caminho e que, portanto, não precisaria aparecer aqui dessa maneira. Por outro lado, a cultura rural entendida como manifestação tradicional, algumas manifestações importantes que acontecem no meio rural, a Folia de Reis, por exemplo, em alguns lugares, e poderia dar um monte de exemplo, estaria contemplado ali nas manifestações tradicionais, etc. Ficou um pouco nesse universo aí, talvez por falta de um lobby um pouco mais consistente do que seja, então, essa chamada cultura rural. O rock rural é um conceito da dupla Sai Guarabira, né? Tem direito atrás? Presidente, rapidinho, só para finalizar a questão. Como eu falei, a arte urbana enquanto conceito. Aí nós já temos a arte urbana enquanto conceito uma cultura de massa. Hoje o que mais se vende é a cultura hip hop, que é a cultura urbana, que é a cultura que nós estamos falando aqui. Então, nós enquanto da gestão pública, nós vamos estimular o quê? O mercado de massa que já está tão disseminado? Então, aí que eu não estou entendendo o que seria isso. Isso que eu ia falar. É o momento de discutir essa. Quer discutir? Vamos deixar nas considerações gerais depois, então. A gente discute isso. Brenda, você quer falar? Eu só ia complementar que se fosse para definir arte de rua como cultura hip hop, eu ia falar fomentar a cultura hip hop. A arte, eu entendi que a arte urbana está falando inclusive dos artistas que trabalham com artesanato de rua, entre outras manifestações. Isso, manifestações de rua. De rua, teatro de rua. A gente está falando de arte urbana, intervenções. coisas que acontecem na rua. Mas aí, se fosse para falar de hip hop como cultura de massa, eu ia falar especificamente de cultura hip hop. Só para encerrar aqui então, tá, gente? E assim, gente, só para complementar, eu acho que é pertinente, quando a gente fala cultura hip hop, cultura de massa,
a gente tem que lembrar que existem várias linhas estéticas. Essa que aparece na televisão é uma, mas o hip hop é um movimento político, estético. Então, quando a gente estuda, se aprofunda, é uma complexidade. Então, eu acho que é muito redutor dizer que a cultura de massa, o hip hop é uma cultura de massa, não é, na minha opinião. Magali, só também para inteirar aqui, há uma previsão, Varini, de que esse plano seja complementado com os planos setoriais. Então, determinadas particularidades de linguagens ou de assuntos muito particulares, como por exemplo a performance, que daria também um debate longo aqui, provavelmente vai aparecer quando dá setorial específico. Aí talvez a música possa discutir um pouco mais profundamente isso. Ok. Perfeito. Muito bem, senhoras e senhores, às 16h33 do dia 14 de agosto de 2015, no auditório do Centro Europeu, do Hotel do Centro Europeu, está aprovado o nosso Plano Estadual de Cultura. Uma salva de palmas. Agora a gente vai conversar, né, Beto? Bater papo, considerações finais. Se bater papo, conversar, enfim. Cada um podia apresentar um número agora. Beleza. Eu preparei um striptease para vocês. Vamos partir agora para o universo dos sonhos. Né? Gostaria de colocar meu anseio de que algumas reuniões, uma metodologia de trabalho, sou suplente, suplente. Em algumas reuniões do Conselho, elas fossem nas marcas regiões. Eu acho que seria muito interessante para nós que estamos distante do centro de decisões que é a Secretaria. Olha, diante da situação financeira da Secretaria da Cultura, eu ia adorar que as prefeituras nos convidassem e arcassem com os custos, se pudesse, porque seria um alívio de caixa para nós. Podemos ir para onde vocês quiserem. Enfim. Pedido atendido. Boa tarde. Eu queria só fazer um convite aberto aqui para a sexta festa de Fandango Paranaguá. Eu sou Marcos Sérgio Ribeiro, eu sou o presidente da macro-região do Litoral, e está acontecendo hoje, começa a sexta festa do Fandango em Paranaguá, tá? E a programação, a abertura, a exposição fotográfica Marcas de Valadares. Existe o lançamento de um CD que foi gravado com os mestres, tá? Eu trouxe alguns convites para algumas pessoas. Não, convite não é dizer, eu trouxe algum artesanato que é feito, eu dei para vocês, para alguns, eu não vou trazer para todo mundo, que realmente é muito caro também, né? Artesanato não é tão barato assim. Feito pelo mestre Zeca, que é o nosso luthier, um dos únicos luthiers que nós temos no litoral, que faz rabecas, violas, e a nossa festa na sexta edição também vai ter uma roda de conversa do mestre Fandangos, lançamento do livro do Antônio Vieira dos Santos, Reminiscências e outros escritos de Débora Moscalevski, Cavazzani e Sandra Denise Richter, tá? Isso tudo acontece nas casas da Fundação de Cultura de Paranaguá. É um convite que eu trago aqui da Prefeitura de Paranaguá, na pessoa da nossa presidente, a Maria Angélica Lobo Leumil, que é presidente da Fundação de Paranaguá. E se vocês não puderem estar nessa edição, cada 15 dias existe um baile de fandango, que linha de ferro, que é muito legal, que é regado a cataia, mãe com filha, para quem não sabe, é pinga com melado, que é muito bom, né? Pinga com melado? Mãe com a filha, é o nome, tá? E é muito bacana.
Então fica aqui só o registro para vocês, tá? Maravilha. Obrigado. Eu queria só que vocês querem perguntar alguma coisa da Secretaria para mim, do que eu pretendo fazer, fiquem à vontade. Só quero falar rapidinho, Beto, sobre a Lei Rouanet, que o governador assinou um decreto, todo mundo deve estar sabendo disso, que a partir de agora todos os recursos das estatais vão ser geridos pela nossa Secretaria. Isso é uma notícia muito boa, mas uma notícia complicada. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, as pessoas que eu digo das estatais, a ter essa verba nas mãos. Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande, eu, secretário, de conseguir fazer essas empresas entenderem que esses recursos devem ser geridos pela Secretaria da Cultura, porque eles estavam acostumados a atender pedidos de várias pessoas. Qual é a nossa ideia na Secretaria? A partir de agora a gente vai criar como se fosse uma comissão, porque o Ministério Público exigiu transparência por parte da Secretaria no ano passado. E eu vou cumprir o que o Ministério Público me pediu. Eu vou fazer um atendimento em cima de prioridades que estão aqui. Está claro isso para todo mundo? Então não adianta ir lá, porque eu tenho 36 anos de profissão. Eu nunca fui do outro lado do balcão pedir nada para mim, pessoa física, ou para o meu teatro, para a minha companhia, nunca. Em 36 anos de profissão, eu tenho liberdade para dizer não para qualquer um. E essa liberdade foi me dada pelo chefe, o governador. Então eu vou fazer tudo dentro da transparência, tudo dentro do correto estabelecido pelo plano, que está aqui aprovado por nós. Então eu estou colocando à disposição de vocês para a gente conversar sobre isso. Essa comissão vai ser formada, obviamente, pela COPEL, pela Sanepar, pela Celepar, pela Compagás, pela Secretaria da Cultura, para que a gente possa, até mesmo de repente por algum membro do Conselho, escolhido aqui dentro, para que a gente possa fazer uma análise transparente. Mas eu acho isso muito legal para todos nós, porque o recurso vai ficar efetivamente para projetos que estejam dentro do que nós estamos pretendendo da cultura do Paraná. Eu não sei exatamente como é que está a agenda na sequência dos representantes das marcas regionais e dos secretários de cultura, mas a gente tem um desafio que, aí secretário e presidente, eu gostaria de propor que a gente criasse um GT, ainda que não fosse um GT presencial, mas que pudesse ser virtual, a gente depois encontra a ferramenta, porque muito provavelmente a gente tem que começar a discutir as minutas dos planos setoriais de desenvolvimento de cada macro regional. É uma vontade, está previsto nesse plano, que cada macro regional tenha um plano de desenvolvimento. E uma estratégia da Secretaria de Cultura é então criar as minutas dos editais que correspondam à vontade das macros regionais, para que a gente possa, na próxima reunião do Conselho, trazer para esse fórum aqui para debate e eventual aprovação. Então, como coordenador de núcleos regionais da Secretaria de Cultura, eu gostaria de, ao término dessa reunião aqui, trocar uma ideia com os representantes das macros regionais, os eleitos pela sociedade civil e os secretários de cultura, para a gente montar uma metodologia, uma estratégia de trabalho que caiba aí no horizonte de tempo e também na dificuldade orçamentária de fazer reunião presencial. É só uma proposta, eu fico aqui nesse mesmo lugar esperando no final da reunião. Então eu quero falar um pouco para vocês de uma ação que está acontecendo na Secretaria agora. Tem Incubadora Paraná Criativo, que é um convênio da Secretaria com o MINC, que é um convênio firmado entre a Secretaria e o MINC em 2013, no valor de R$ 1.500.000, com a contrapartida do Estado no valor de R$ 300.000. A Incubadora Paraná Criativo é uma política de desenvolvimento sustentável a partir da economia criativa. Está alinhada a ações do Programa Paraná Criativo e ao Plano Brasil Criativo. Todo o recurso será aplicado na realização de cursos de capacitação, encontros, assessoria e consultoria especializada, além de obras de adequação da sede administrativa e compra de material e equipamento para a realização das atividades, ali na Casa João Turim, no centro. A Incubadora Paraná Criativo será sediada na Casa João Turim, localizada na Rua Mateus Leme, no Largo da Hora. No mês de agosto, teve início o ciclo de capacitação em economia criativa, com término previsto para o mês de outubro, em 10 municípios: Colombo, Telemão Borba, Jacarezinho, Guarapuava, Pato Branco, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Toledo e Curitiba.
Para divulgar as ações da SEC e do Ministério da Cultura no âmbito da economia criativa, serão realizados 3 encontros na cidade de Maringá, no dia 21 de agosto, Londrina, 1º de outubro e Foz do Iguaçu, 7 de outubro. Na sacola de vocês tem um folder, tá? É uma cartilha da economia criativa. Eu gostaria de lembrar a todos que o MINC abre, a partir deste mês, as inscrições para os projetos setoriais nas diversas áreas de linguagem, culturas tradicionais, também nas áreas demais representações culturais. É importante que isso seja divulgado aos municípios para que haja maior número de participantes, tanto eleitores quanto candidatos. Nós temos uma dificuldade grande no Paraná de manter essa representação. É muito importante, né, as áreas todas têm espaço para que isso seja feito. É importante muito a representação no interior, que se alastre essa rede, para que a gente mantenha o Paraná posicionado no Conselho Nacional de Política Cultural e participando do colegiado, que esses colegiados são bastante importantes para a distribuição das ideias sobre as políticas públicas. Até o final do mês, eu acredito que vai ser ampliado esse prazo ainda, né? Eu não sei se existe uma dúvida, se é um engano meu, mas existe uma pergunta para vocês que elaboraram o documento. Existe algum impedimento com relação a conselheiros próprios no edital e encaminhamento de projetos? Sim. Eu sabia que vocês falaram de participação, você diz? Sim, Renata? Existe. Tem esse impedimento. Conselheiros e membros da CEPROFIS não podem ser proponentes do projeto do Profis. Não podem ser proponentes. Nem participar. Não podem participar de projetos do Profis. Não podem fazer parte da equipe técnica, não podem participar do projeto. Porque a CEPROFIS é a última assim, o Conselho não poderia, porque o Conselho faz parte da elaboração dos editais. Então, não poderia. E a CEPROFIS, ela faz parte de todo o processo e principalmente da aprovação final dos projetos. Então, não pode. E isso está na lei. Portanto, se alguém quiser renunciar, você fica à vontade. Bom, eu queria. Apoio, porque a meu tomo de voz. Eu queria aproveitar e fazer um convite a todos e a todas que de 5 a 13 de setembro nós teremos a 11ª Feira Internacional do Livro em Foz do Iguaçu. A última nós tivemos um público estimado de 70 mil pessoas. Esse próximo agora nós estamos falando de Mário Quintana. Toda a feira vai ser baseada em cima da obra de Mário Quintana. E estamos esperando um público estimado de 100 mil pessoas. E gostaria que vocês estivessem no meio dessas 100 mil pessoas. Ok? Todos estão convidados. Obrigada. Depois que ela... Mariana? Daisy? Tem Mariana também. Mariana. Depois a gente passa para Mariana. Mariana. Sou eu? Daisy. Mariana. Vai. Não, só comentando essa coisa da membros do conselho na questão do Profis. Pode-se dar hoje a indicação dos membros da CISPRO, da comissão do Profis, exatamente, da comissão que analisa. É o conselho que indica, a título de esclarecimento. Então somos nós que indicaremos os membros da comissão que está na análise ou essa comissão já está montada? Eu só queria entender assim, o sombreamento do conselheiro com relação ao Profis se dá na indicação dos membros da comissão de análise dos projetos e na elaboração do edital do Profis, é isso? Isso. Os conselheiros, eles participam da elaboração, eles participaram da elaboração do Profis desde o início. E a CEPROFIS, eu não
Composição da superfície. Tá. Porque assim, a lei do Profice não veda isso. O que veda é o edital do Profice, certo? Porque foi elaborado pelo Conselho, é isso? Isso. Tem limitação específica dos livros. Agora estou aqui, mas já tem limitações específicas quanto à participação. E até é razoável na medida que é em relação à ética mesmo, né? Porque fica muito estranho que você participe da elaboração, indique um membro para apresentar ou participar do projeto. Não, concordo. Eu só imagino que, de repente, no futuro poderia se pensar em colocar essa questão dentro da própria lei do Profice. A exemplo do que a gente fez na lei municipal, na nova minuta da lei municipal de incentivo à cultura discutida com o Conselho Municipal de Cultura no último sábado, a lei veda já essa participação de membros do Conselho Municipal de Cultura em projetos como proponentes, não como participantes. Enfim. Sim, pode ser feita essa alteração mesmo. É isso. Oi. Obrigada. Boa tarde. Eu só queria comunicar aos conselheiros da Universidade Federal ficou em primeiro lugar na Regional Sul no edital Mais Cultura nas Universidades. É o quinto projeto avaliado no quinto lugar no Nacional. E esse foi um projeto que nós fizemos na universidade com integração muito forte nas comunidades tradicionais. Nós elegemos o território físico e simbólico para desenvolver esse projeto de 2 anos aos 7 municípios da região do litoral do Paraná. E a ideia é que a gente trabalhe muito fortemente com as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, farinheiras, pescadores, carnavalescos, enfim, com as várias manifestações que compõem esse mosaico que é o nosso litoral. E a aprovação do projeto, obviamente, né, nos coloca um grande desafio, que é fazer com que a universidade se enraize cada vez mais nessa região do nosso estado. E para isso a gente tem várias parcerias, né? A parceria da Unespar, né, que é bastante grata em várias ações, a parceria do SESC Paranaguá, da Secretaria de Cultura, de todas as secretarias de cultura dos 7 municípios, né? Todos os municípios nos deram, né, nos chamaram com uma carta de intenção de firmar parceria para esse projeto. E a gente está num período agora de finalização das adequações exigidas pelo MIM. E devemos começar a trabalhar esse projeto aí nos próximos dias. E a segunda questão que eu queria colocar é que ontem nós fizemos um lançamento simbólico, né? Foi uma reunião bastante informal, um lançamento simbólico da revista Tom, que é uma revista de ensaios para a Reitoria de Extensão e Cultura, que propõe exatamente abrir um espaço para reflexão sobre arte e cultura, com textos que não sejam exatamente acadêmicos, né? Na universidade a gente tem um peso muito grande, né? A produção acadêmica, e a gente está buscando, na verdade, arejar um pouco a produção nessa área, tentando trazer outros interlocutores, outros atores. Então, vocês vão encontrar ali nesse primeiro volume uma discussão. A temática desse primeiro volume é festivais de cultura, porque este ano nós estamos comemorando 25 anos do Festival de Inverno da FTR, em Antonina, e 25 anos da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, a ideia seria fazer exatamente uma reflexão. Tem textos de colaboradores do Rio Grande do Sul, de Minas, daqui, de estudantes, de colegas que participaram do primeiro Festival de Inverno da universidade. E a gente espera ter o segundo volume já publicado no segundo semestre e um anuário no final do ano, contemplando esses 2 volumes. Eu gostaria de convidá-los, é uma revista digital, não tem impressa ainda. O anuário a gente espera conseguir fazer também impresso. Então, um convite para que vocês visitem a revista, ela está muito bonita, né? Bastante imagens, tem uma participação muito grande dos nossos estudantes, porque é um projeto de extensão também. Aí tem algumas páginas, né, da revista. E ela está muito gostosa, né? A revista está muito bonita, esteticamente, muito gostosa de ler, de olhar, enfim. Fica aí o convite para os conselheiros. Tá? Isso, obrigada. A versão é só... Queria só
aqui fazer um destaque, que eu fico especialmente feliz, quero dizer agora como acadêmica, que a Universidade Federal do Paraná tenha conseguido esse lugar, né, tão destacado, porque eu participei da elaboração desse edital na Bahia, e foi a primeira vez que eu vi a universidade saindo fora do seu contexto acadêmico muito fechado e se envolvendo em políticas públicas mais ligada às questões da sociedade, das comunidades, e ao ver esse resultado, eu fico muito feliz e orgulhosa do nosso Estado, né? E, sobretudo, depois de ter aprovado um plano que é decenal e ver que nós temos uma potência tão grande, eu fico, inclusive, emocionada de saber tanto desse prêmio da universidade, como da revista, que também demonstra um caminhar importante da universidade. A universidade tem que sair do seu castelo, é importante. Eu acho que esse conselho terá um papel importante também nessa articulação com as universidades do Paraná, né? Gente, agora eu queria só atender um pedido que as pessoas querem se apresentar. Então, a Renata, você quer falar mais alguma coisa? Então, e aí depois há uma rodada de apresentação que depois dos pessoas falam. Eu já vou começar me apresentando então. Então tá. Então, eu só vou fazer a fala. Depois. Essa organização dessa reunião, do Profice, do Conselho, das conferências, a gente conta com uma equipe mínima, mas super eficiente, super próxima e super unida. Aí eu gostaria de nominar cada um e agradecer por essa organização. Porque é uma equipe muito pequena, então o Rogério na produção geral do evento. Solange, nossa secretária de mandou todos os e-mails, fez contato com vocês, junto com o Rogério, a Priscila Pacheco, nossa Elisane Arriaga, Pedro, Tatiane, a Tati e a Priscila também são conselheiras, mas elas são multimídia também, e o Krau, fotógrafo. A Luísa, super assessor jurídico, o Edson, nosso senhor da informática. É isso. Grata a todos. E a Renata Médio. O Beto Lanza, a Lucidares, que não está aqui, eu, Beto Lanza e a Luci, compomos o Núcleo de Desenvolvimento Cultural da Secretaria. O Beto é coordenador de regionais de cultura, eu coordenadora do Incentivo à Cultura e a Lucidares da Ação Cultural. Trabalhamos juntos, essa nossa equipe, mais a Vanessa, que está lá na nossa sala, em outra frente, e o Luciano. E a Dali, e a Lili, da Incubadora Paraná Criativa. E o Daniel. O Daniel Marcos também é daqui. O Vinícius, filmando todo o evento. Meu nome é equipe tão pequena, vamos aí expandiu um pouco. O Vinícius que filmou toda a nossa reunião. Acho que é isso, né? Esqueci alguém? Só rapidinho, são duas questões para o Beto Lanza.
A Gigi continua à frente da economia criativa? A Gigi elaborou o projeto, montou a equipe e agora na parte operacional esse trabalho veio para o núcleo e quem coordena é a ação cultural, na pessoa da Lucidaz, mas a equipe que a Gigi montou lá atrás é a equipe que está coordenando e tocando o projeto. A Aline e a Darli são as pilotas do programa, mas na nossa equipe todo mundo faz tudo. Mas essa é a parte que está tocando o projeto. E a Gigi é a intelectual por trás do projeto. Okay. Eram duas questões. Aí houve um tempo em que um beijo nos calava a voz. Como é que é? Houve um tempo em que um beijo nos calava a voz. Lembra daquele tempo? Tá gravando. Se você quer ficar sozinho, a gente dá uma saída. Seria oportuno, mas... Ela tá gravando. Depois você faz... Não vou nem pedir para editar, você faz uma arte para ficar melhor, tá? Tem que ser muito macho para fazer isso. Mas é o seguinte, velho, a gente está tendo, sabe, Fiane, um grande movimento virtual aí nas redes para volta da FITAP, não é? Estamos falando de nível nacional, até da Confenada, então FITAP seria Federação Independente de Teatro Amador do Paraná. Ok, mas os festivais, os grandes festivais de teatro que nós tivemos, que nós participamos, e nós estávamos, vamos citar várias cidades, desde Foz do Iguaçu, Araponga, Maringá, Londrina, Cascavel, Moarama, Campo Mourão. O que o Estado, eu sei que está ali já previsto nos verbos infinitivos, mas o que o Estado pode fazer para que a gente recuperasse esses grandes festivais, que o Estado já foi muito importante parceiro com os municípios para que esses festivais acontecessem e voltar a acontecer? Olha, o teatro amador, agora falando especificamente da minha área, ele hoje, aqui em Curitiba, por exemplo, ele está muito mais ligado às escolas de teatro, que são muitas hoje em Curitiba, do que efetivamente como era quando nós começamos a fazer teatro, que nós tínhamos os nossos grupos ligados talvez à Escola de Teatro do Guaíra, ao Marino quando começou no Banco do Brasil, também tinha um grupo de teatro do Banco do Brasil, e assim por diante. Tem prêmio da FITAP. Hã? Tem prêmio da FITAP. Tem o prêmio da FITAP, inclusive. E eu lembro da época que nós fazíamos teatro no Teatro de Bolsa, na Praça do Barbosa, quando tinha FITAP também. Eu ganhei o prêmio. Foi lá que você ganhou? E assim, eu estou reativando o espaço da Secretaria, tem uma pessoa que está cuidando disso, como por exemplo a Vitória Brasil de Tiberê, que tem alguns eventos esporádicos, eu pedi para o Teatro Guaíra lá entrar, eles já arrumaram a sua iluminação, já está arrumada, estão arrumando o som, eu quero arrumar vários, eu quero fazer aquele teatro funcionar. E uma das minhas ideias é trazer os grupos do teatro amador do interior do Paraná para se apresentar em Curitiba usando esse auditório que ele está sendo subutilizado. Então eu já estou pensando nisso, usando o auditório do Brasil de Tiberê. E daí para frente a gente pode juntos sentar e criar outras alternativas, porque vocês sabem que se a gente não fizer isso, trazer as pessoas para cá, as cidades do Paraná para Curitiba, eles não têm como, as pessoas não têm como circular. Um dos objetivos nossos é essa circulação, que aliás é plano de governo do governador, é levar e trazer. Se não tiver essa via de mão dupla, acho que não tem sentido o meu trabalho na Secretaria. Oi, gente, eu sou a Daniele, conselheira de dança. E só voltando um pouco na questão do Profice, tem uma pergunta para o Renato. Eu queria saber se poderia, se é possível, ser colocado em pauta para uma próxima reunião essa questão dos conselheiros, porque lendo o edital, eu me atentei que a gente não poderia estar como proponente, mas não como participante do projeto. Né? E aí me preocupa um pouco porque, assim, não sei, assim como vários outros, eu acho, eu vou estar prejudicando mais do que ajudando, pelo fato de participar, de ser diretora de produção da Fincarte, né, que é a Fundação de Londrina, participo de grupos de teatro, sou diretora de produção do Balé de Londrina, diretora do Festival de Dança, então eu estaria excluindo, né, muitas propostas pelo fato de estar envolvida com tudo isso e fazer parte do conselho. Então eu queria saber se isso pode ser colocado em pauta, ou se não, se isso é uma coisa fixa, realmente os conselheiros não podem fazer parte da equipe desses projetos que vão ser colocados, como que funciona. Como está agora,
Eu te empresto, meu. Então, isso eu ia passar. Como está agora, não é possível, mas eu queria pedir para o Luiz, que é o assessor jurídico, responder. Bem, agora eu não me lembro exatamente do texto da lei e do edital. Mas, em princípio, o que a lei certamente não veda, não dá para alterar sem que haja uma proposta de alteração via legislativa. Agora, o que foi deliberado pelo Conselho, o Conselho pode alterar uma reunião, uma proposta de reunião. Deve ser trazido ao Conselho isso para... Mas uma pergunta, novamente. A lei não veda essa participação. A lei que criou o Profício não veda nem a participação nem a proponência. O que veda é o edital. Eu volto a citar como exemplo a discussão que a gente teve na minuta, está para consulta pública, a minuta da nova lei de incentivo à cultura do município de Curitiba, onde tem uma série de alterações e modernizações. A lei do município de Curitiba, que existe há mais de 20 anos, foi uma das mais modernas já do Brasil, e essa nova minuta pretende realmente ser uma lei mais atual. A lei proíbe a proponência do Conselho, porque o Conselho é quem indica os membros das comissões. E é por isso que o membro do Conselho não pode participar como proponente, mas não como participante. Eu imagino que ele deveria, em nível estadual, caminhar para alguma coisa parecida. Sugestão minha aqui para o Conselho. Eu também acho, porque senão a gente vai perder pessoas aqui dentro, pessoas qualificadas, que podem colaborar com o Conselho e que vão ser impedidas de trabalhar. Sem condições, eu concordo totalmente com você. A gente tem que rever isso, sim. Colocar isso como pauta na próxima reunião nossa, com certeza. Então, houve a submissão desse edital ao Conselho. Quer dizer, é uma decisão do Conselho que consta ali. E é uma decisão que pode ser revertida no próximo edital por deliberação do próprio Conselho. Vamos colocar isso na próxima reunião, vamos rever sim, porque a gente vai estar punindo as pessoas que estão aqui para colaborar com o plano e com o Conselho. Diga, Luiz. Eu só queria dar um exemplo de Maringá, que havia uma situação muito parecida. Está aqui o meu querido Frauzinho que me deixa mentir. Em Maringá embargaram a lei, porque eu vou usar até o termo, depois esqueci o termo que eu ia usar, mas tudo bem. Como é que fala? Cruzado, quando você favorece o seu parente, nomeia o parente. Nepotismo. É improbidade administrativa. Então, o que acontece aí? Por exemplo, se a pessoa faz parte do conselho e nomeia os avaliadores de projetos, eu tenho quase que uma ética e uma moral para poder entender que eu não vou ser favorecido. Mas, ao mesmo tempo, e aí tem o exemplo de Maringá, que ficou 10 anos embargado a lei do esporte e da cultura, porque uma pessoa usou o nome de um outro para poder apresentar um projeto. Descobriram que o executor do projeto não era o proponente era um, mas o executor era aquele que fazia parte do conselho, entraram na justiça, e aí houve esse embargo. Então, quer dizer, é aquilo que existe nos Estados Unidos. Lá existe uma lei que cego não pode dirigir. Ok? É o entendimento. Se não existisse a lei, ok. Então, quando o Marinho fala, e isso é muito claro, quer dizer, se nós não temos na legislação algo, e aí a legislação como a questão maior para se obedecer, não é o regimento que vai dizer isso. Não é o entendimento dos conselheiros que vai dizer isso, porque cabe-se depois do embargo. A partir do momento que o Frauzino leva o nome do projeto, quem executa sou eu sou membro do conselho, que indiquei 1, 2, 3 para fazer parte da comissão avaliadora, eu tenho aí que é um termo chulo, mas é um nepotismo cruzado. Mas nós estamos sugerindo não que o proponente seja do conselho, sim que o conselheiro possa atuar, por exemplo, no caso dela, como bailarina. Não, mas ali está escrito participante, proponente e participante. Até onde vai essa participação? É um assunto vencido, mas é só para uma questão de esclarecimento.
além da questão ética que o doutor Aloysio coloca muito bem, e a gente vive tempos difíceis no Brasil relacionados a questões éticas, quando da montagem, da elaboração do edital, a gente participou diretamente disso, eu participei de todas as reuniões, a orientação do Conselho foi que esse texto constasse como ele está aí na redação do edital, porque justamente a lei não fazia previsão. Então a mudança na lei no Conselho anterior era de fazer a previsão na legislação para não haver duplo entendimento, justamente porque o Conselho anterior entendia que é errado. Se você define a regra, você não joga na regra. Você tem uma informação privilegiada, você tem um fórum privilegiado de indicação de pareceristas e de membros da CEPROFIS, portanto você já sai em muita vantagem em relação a um proponente que não participa desse fórum. E aí a gente fere, o doutor Aloysio pode me ajudar, a lei da isonomia. A lei de licitações não permite que a gente coloque um concorrente em pé de desigualdade com o outro, e aí a gente fere uma outra legislação. Então não é tão simples e também não é tão complicado, mas a gente teria que criar aí um regulamento que levasse em conta alguns preceitos e alguns conceitos da própria Constituição. Então, a gente traz o tema para debate aqui, mas o que a gente fez lá atrás foi salvaguardar a imagem do próprio Conselho no edital do Profis que está em curso. De modo que, estando agora no Conselho, não pode. Ou você desempodera o Conselho, né? Porque você permitir é desempoderar o Conselho. Um conselho legítimo e trabalhador, como foi o anterior, já sofreu e sofre a crítica que recebe. Se a gente não tomar cuidado com a nossa imagem, aí a gente realmente fica numa situação muito delicada. Mas essa já é uma posição pessoal. Do ponto de vista jurídico, a gente tem que colocar o tema aqui e discutir com todas as variáveis que a legislação pede. Não é uma questão de vontade, desejo, questão de correção. Claro, se a atribuição do Conselho definir os membros que julgam e definir os critérios do edital, é evidente que eles não podem participar do edital. Isso é uma coisa que a administração pública não permite. Tá? Agora, a participação como membro atuante, que aí fica, enfim. Definir o que é esse participante, até onde esse participante pode ir. Bom, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela presença, pela dedicação. E dizer que a Secretaria da Cultura vai ficar com as portas abertas para receber vocês quando for, para a gente tentar construir junto uma nova ideia agora com esse plano aprovado. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Bom, eu acredito na participação através das pessoas, através dos conselhos. Então, o Conselho Estadual de Cultura, nesse seu segundo grupo de conselheiros, ele tem um papel bem importante, porque a discussão, a estruturação daquilo que a gente tem de política pública no estado do Paraná é um serviço que está aí para ser feito. E eu acho que todos nós temos um papel bem importante, um papel de colaboração, um papel de construção, que no fim de tudo quem vai ganhar é o cidadão. Se puder falar o seu nome e o seu cargo. Solange Cristina Batilhana, eu sou secretária municipal de cultura de Londrina, e é isso. E agora aqui no Conselho? E agora aqui no Conselho sou vice-presidente, eleita hoje aqui no dia 14 de agosto. Um comentário geral. Então, chego aqui muito esperançosa de que as consideradas, eu detesto essa palavra, minorias, sejam finalmente contempladas dentro de um plano estadual de cultura. Então, tenho bastante esperança que eu vi hoje pela reunião que as pessoas estão abertas a isso, e eu espero poder colaborar para que a cultura do nosso povo, né, que vem tanto tempo sendo apagada na história do Paraná, seja realmente evidenciada, valorizada e protegida. Você é? Brenda Maria dos Santos, sou produtora cultural,
e membro do Conselho Estadual de Cultura. Meu nome é Edilane, sou de Moarama, superintendente da Fundação de Cultura e Turismo. E o que eu percebo desse momento, dessa possibilidade, é de fato um conselho bastante comprometido, né, com o que ele se propõe a fazer, de uma transparência, de um cuidado com essa política pública cultural, desde uma análise de um texto que está sendo proposto, entendendo que esse texto ele não está aqui, não é o final dele, mas sim, ele parte, né, nosso movimento da cultura é a partir disso. Então eu fico muito feliz de estar participando desse momento, de poder estar aqui com vocês e também me orgulho de poder fazer parte desse novo conselho. Ok, tudo bem? Eu sou Hamilton Farias, eu sou de Foz do Iguaçu, sou agora conselheiro estadual de cultura e esse momento é ímpar, é um momento importante para a cultura, não só em Foz do Iguaçu, mas em todo o estado, porque aprovamos definitivamente o plano estadual de cultura. Quer dizer, com esse plano nós vamos ter condições de alcançar todo o estado do Paraná com ações e com políticas que realmente vai dar valor a todos os agentes, artistas culturais do estado. Eu quero parabenizar a secretaria, parabenizar o conselho e vamos à luta. E você com a gente, claro. Obrigado. Olá, eu sou Luiz Varini, conselheiro de cultura do estado do Paraná. Aqui o que nós fizemos hoje foi um momento histórico, um momento da construção de um programa, de um plano estadual de cultura. Nos próximos 10 anos, com certeza, o Paraná, o estado do Paraná, o povo paranaense estará sendo muito bem direcionado com suas vocações, com seus desejos, na sua identidade enquanto povo, o que se espera e o que se quer desse estado. A cultura paranaense hoje vive um momento histórico. Volto aí, porque todos vocês, todos nós paranaenses, fazemos parte dessa história. Praia Amaral, sou de Arapongas e hoje nós estamos num momento de celebração, porque nosso tão sonhado Plano Estadual de Cultura foi realmente efetivado. São muitas ações que a gente espera poder conquistá-las e exercê-las em 10 anos. É um momento de grande importância para todo o setor cultural e artístico do Paraná. Todos nós estamos há muito tempo esperando esse momento. Desejamos que realmente as coisas venham a acontecer, que nós possamos ter a presença do Estado, todas as macro-regiões do Estado do Paraná, e que a gente consiga realmente trabalhar com muita vontade de crescer e fazer a cultura paranaense, no nosso dia a dia, levar a alegria e a arte para todo o povo do Paraná. Me chamo Beto Lanza, sou coordenador de núcleos regionais da Secretaria de Estado da Cultura e penso que esse é um momento histórico, um momento que o Conselho aprova a minuta que será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Plano Estadual de Cultura, que vai nortear as políticas e as ações de cultura para o Estado nos próximos 10 anos. Então, estamos celebrando nesse momento um momento significativo para o que vai acontecer com as próximas gerações da cultura do Paraná. Então, parabéns para nós todos. Eu sou Deise Picanço, sou professora da Universidade Federal do Paraná, pró-reitora de Extensão e Cultura, e a minha presença aqui no Conselho é como representante das instituições federais de ensino superior na composição do Conselho. A participação da universidade já vem de algum tempo no Conselho, desde a sua criação, e eu vejo com uma expectativa muito positiva a manutenção desse espaço democrático de discussão e de elaboração de políticas culturais, e a gente espera aprender cada vez mais com essa experiência, para que a gente possa replicar também em outras instituições, em outros ambientes, a possibilidade de termos conselhos de cultura, não só nos municípios, nos estados e na federação, mas também em instituições de ensino, como a Universidade Federal do Paraná também.